Olá, irmãos. Em julho de 2022, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e a sua Assembleia Geral, ele se reuniu e tomou uma decisão quanto a um assunto que já vinha caminhando há alguns anos na denominação, que era a prática de mulheres pregando nos púlpitos da igreja, como se fossem pastores. O Supremo Conselho decidiu então, firmado na Bíblia e nos seus documentos confessionais, que estava proibida a prática de mulheres pregando no púlpito como se fossem pastoras. E na sequência houve muita repercussão, né? Houve uma polêmica muito grande, instigada especialmente por alas mais liberais da igreja, e a polêmica chegou no Caio Fábio, né? E eu já digo aqui por que eu não chamo ele de pastor Caio Fábio. É uma questão técnica, não é pessoal. Caio Fábio foi um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas ele teve um problema disciplinar, não foi disciplinado, saiu da igreja sem disciplina, então ele deixou de ser pastor. Ele criou uma denominação, mas ele não tinha uma autoridade para restaurá-lo ao ministério. Então eu entendo que aos olhos de Deus, depois da queda que ele teve, e não houve restauração porque não houve disciplina, ele perdeu o direito de ser chamado pastor. Então eu vou me referir a ele como Caio Fábio. Pois bem, o Caio Fábio então teve acesso a essa polêmica e ficou do lado da ala liberal da igreja, questionando, criticando, atacando homens da nossa igreja, atacando a mim, inclusive, você vai ver aqui nesse vídeo. E, embora tenha passado um tempo, como o assunto ainda está em debate dentro da igreja, há muita gente do espectro da teologia liberal, do feminismo, falando mal dessa decisão, que é uma decisão bíblica, eu decidi fazer então esse react. Então, vamos lá. Eu vou soltar aqui o vídeo de Caio Fábio. E eu quero aproveitar essa antecipação e falar com você o seguinte: tem a ver com uma carta que eu li hoje aqui na Fraternidade do Evangelho. Os irmãos da Fraternidade compartilharam. Tem muitos amigos e irmãos presbiterianos na Fraternidade, assim como tem de todos os grupos denominacionais. Mas os presbiterianos, batistas, metodistas, os históricos, são em número um pouco maior. E os presbiterianos estão sofrendo muito com o que vem acontecendo já há muitos anos, há mais de, provavelmente há 22 anos na Igreja Presbiteriana do Brasil, numa presidência vitalícia, com um grupo de direção praticamente vitalício também. Deixa eu parar aqui. Ele disse que os presbiterianos estão sofrendo muito. Não, não estamos não. Não estamos não. Embora o Supremo Conselho seja o órgão que dirige os concílios da igreja, não é? Ele não dirige as igrejas locais. E nas igrejas locais há plena felicidade. Nós estamos trabalhando, pessoas têm se convertido. Os presbiterianos vão muito bem, graças a Deus. E que vocês imaginem, ficar 22 anos com a mesma mentalidade, sem renovação de poder, de direção, é a receita para mumificação, é a receita para o formol, para a formolização, é a receita para a catatonia, é a receita para os vícios de comportamento e a receita para a amnésia histórica. Em muito pouco tempo as pessoas mudam o pensamento, porque a maioria das pessoas não tem um pensamento de raiz, não tem um pensamento profundo. Eu também sou um crítico de reeleições na IPB, mas eu não creio que seja isso que enfraqueça a igreja, não, porque a igreja é composta
das igrejas locais. É ali que o evangelho ele é praticado, né? O evangelho é pregado, a comunhão dos irmãos, os dons são manifestos. Então, é, os problemas são outros de mandatos longos, mas não a vitalidade da igreja. A maioria, como Jesus descreveu, foi gente que o evangelho caiu à margem do caminho. Aí qualquer coisa os arrebata, leva a semente. Outros caíram num solo aparentemente bom, mas não tem raiz, tem rocha, tem empedernimento na base, não se aprofunda. Há outros que ficam sufocados pelos espinhos das milhares de circunstâncias, ideologias, conjunturas, e se afligem, se desesperam, se sufocam. O evangelho não tem ar para essas pessoas respirarem, são apenas alguns que têm essa raiz, esse espigão plantado. Então, tem gente se decepcionando para todo lado. Os filhos dessa geração já estão em processo de plena evasão, e vai aumentar essa evasão, porque é um... Caio Fábio fala de coisas que não conhece. Ele está há muito tempo fora da IPB, há muito tempo. uma liderança estilo Putin, vai ficar 26 anos, pelo menos, no poder, e patrocinando mediocridades. São tantas que não vale nem a pena mencioná-las, mas uma das mais nojentas que eles conseguiram aprovar foi praticamente a proibição das mulheres de se manifestar em qualquer coisa que seja totalmente pública. Mulher, agora, na igreja presbiteriana, fala só para mulher. E não pode subir naquele palcozinho onde tem um púlpito. Então aqui ele está distorcendo, né? Está dizendo que mulheres não podem mais falar na igreja de jeito nenhum. Não, a proibição é quanto a culto. É quanto a culto. É mulher exercer a autoridade de homem. Tá? Então mulheres não podem agir como se pastoras fossem, porque na Igreja Presbiteriana do Brasil nós não temos pastoras. Se falar no templo é para a mulher e é de baixo. Ou então tem que ser em salas separadas, em ambientes e containers. Isso também não é verdade. Não há nenhuma determinação de que mulheres agora fiquem em salas separadas. Tá? Isso é invenção. De condicionamento das mulheres ali para uma poder falar com a outra. E só que a igreja presbiteriana já vinha praticamente livre disso há vários anos. Mas eles vêm apertando, 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 e a cada vez eles apertam mais. Agora eles queriam proibir pessoas que tivessem intenção de votar em qualquer partido de esquerda, estavam ameaçando de os expelirem da igreja. É porque houve um levante dos homens, porque só homens vão ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. É uma maçonaria chauvinista, machista. Só cabem homens. Não é nenhuma sinagoga onde as mulheres podem ficar ao lado dos homens na mesma reunião. Não, é só... Mais distorção aqui. Primeiro, se Caio Fábio se lembrasse de Atos 15, Conselho de Jerusalém, ele saberia que conselhos são ocupados por homens. E quando ele compara isso com sinagoga, e dizendo que na sinagoga há mulheres, então ele, não sei se ignorantemente ou maliciosamente, mas ele fez uma comparação de categorias diferentes. Tá? Culto é uma coisa, concílio é outra. Nos nossos conselhos, de fato, a semelhança de Atos 15, nós temos oficiais homens, presbíteros, docentes e regentes. Mas nos cultos, as mulheres estão lá. Então a comparação de sinagoga deveria ser com culto público. E as nossas igrejas estão repletas de mulheres. Não, é só para homens. É pior do que uma sinagoga radical. E aí eles vão passando as doutrinas, os dogmas machistas
em nome de Paulo, em nome de Pedro, e vão perpetuando noções do primeiro século, que eram aplicativos de possibilidade de diminuição de danos. É que ele vai começar a questionar a autoridade bíblica, né? Porque se eu não posso me basear em Pedro ou em Paulo e nos escritos do primeiro século, que são os escritos do Novo Testamento, eu vou me basear em quê? Em quê? Então ele está questionando a autoridade bíblica. Que Paulo, por exemplo, praticava. Não era o ideal do evangelho, ele sabia disso, ele já tinha dito que em Cristo não havia nem homem nem mulher, que todos eram iguais. E em diversas outras ocasiões, como ele diz, o homem, a mulher é tirada do homem, o homem é nascido da mulher, para que entre eles haja interdependência. Mas tudo isso é apagado. Ele esqueceu de dizer que foi Paulo que disse que o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Então, eu queria ver como é que isso se aplica a uma mulher, uma pastora, uma presbítera. Ela tem que ser marido de uma só mulher? A coisa não faz sentido. E foi Paulo que escreveu isso. O princípio, é claro, os aplicativos é que eram relativos ao que era possível no primeiro século. Eles querem fazer os aplicativos do possível no primeiro século numa regra de ouro para o resto da história humana, para a fatalização da condição feminina de maneira covarde, medíocre e horrorosa. Aí hoje, primeiro, eu li uma carta escrita por um pastor presbiteriano cujo nome é Ageu, que um amigo, um filho do meu coração que está lá na fraternidade, o John, falou que aquilo ali era uma coisa absolutamente patética, que aquele homem escrevendo uma carta em nome das mulheres presbiterianas, dizendo que mulher presbiteriana nunca quis ser ordenada pastora, não quer ser presbítera, não tem vontade de liderar nada na igreja, está conformada com o seu lugar e o seu papel de acachapamento, dá lá um decálogo de razões pelas quais as verdadeiras mulheres presbiterianas estão contentes, contentes com o catre, contentes com o silêncio, contentes. Bom, vamos lá. Ele não sabe do que está falando, né? O que aconteceu na época, antes da reunião do Supremo Conselho, um grupo de homens liberais, né, de teologia liberal, da Igreja Presbiteriana do Brasil, começou a regimentar um grupo de mulheres com teologia liberal, com ideais feministas, né? Eu me lembro, inclusive, que uma dessas mulheres, ela era professora de universidade e fazia defesas de liberação de aborto, né, descriminalização de aborto, e mulheres de outras denominações também, tá? De igreja metodista, de igrejas independentes, pastoras, presbíteras. Então, é uma mentira quando se diz que houve um grupo de mulheres presbiterianas que foi contra a decisão. Não, eles fizeram um ajuntamento aí de tudo quanto mulher de outras denominações, né, com ideais feministas, libertários, e eles colocaram tudo ali num site que eles criaram. Eles fizeram muita agitação, entraram em contato com jornalistas para que a coisa saísse digamos, do ambiente presbiteriano. E o que aconteceu? Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos um grupo de mulheres chamado SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. É um grupo muito grande de mulheres, muito grande. No Brasil inteiro, em todas as igrejas. Eu não conheço uma igreja que não tenha uma sociedade auxiliadora feminina. Essas nossas irmãs, elas nunca quiseram ser ordenadas, nunca quiseram ser presbíteras nem pastoras. Mas a polêmica foi tão grande na época que uma dessas irmãs, uma das líderes da Sociedade Auxiliadora Feminina Nacional, entrou em contato comigo e pediu para que eu colocasse no papel o que essas mulheres estavam sentindo. Porque um grupo pequeno de mulheres que não fazia parte da SAF
esse grupo pequeno de feministas estava se manifestando como que se fossem as mulheres de todo o Brasil, e não era. E aí o grupo da SAF, da Nacional, pediu para que eu escrevesse um texto mostrando que elas estavam felizes no papel de auxiliadoras, no papel bíblico, que elas nunca quiseram ofício algum para trabalhar. E foi por isso, então, que eu coloquei no papel as ideias, submeti a uma dessas líderes e ela, então, autorizou que eu publicasse para expressar o desejo, sim, aí das verdadeiras mulheres presbiterianas. Com o voto de não abrirem a boca, de só falarem através dos seus maridos. Imaginem só. E ele diz isso, as verdadeiras mulheres presbiterianas estão assim. E o John disse. Ele distorce bastante, né? Lembrando que a proibição é de mulheres pregarem nos púlpitos como se pastoras fossem. É só isso. Elas continuam sendo professoras de escola dominical, continuam evangelizando, continuam promovendo trabalhos na igreja. A proibição é de pregar no culto como se pastoras fossem. Presbiterianos estão assim. E o John disse, o nome do cara é AGU, mas podia ser AGU, que era a Advocacia Geral da União do Supremo Concílio Presbiteriano. Eu não vou comentar a piadinha fraca. Conforme essa AGU atual, advoga para a presidência, não importa qual seja a causa. Não está preocupada com direito, só com não conhece o nosso sistema. A causa não foi encabeçada pela presidência do Supremo Conselho. O documento surgiu de presbitérios, o presidente do Supremo Conselho apenas modera, não era uma causa dele, era uma causa de vários presbitérios que estavam vendo mulheres pregando em púlpitos, em cultos de domingo à noite, como se fossem pastoras, e nós não temos pastoras na IPB. Só com advocacia, como a advocacia de presos condenados e sem nenhuma justificativa ou dúvida. É uma AGU contemporânea. E aí teve uma segunda carta, que foi a carta das mulheres presbiterianas, que já está com mais de 1.000 signatárias, publicada na... Pois é, não foi a carta das mulheres presbiterianas. Eu li essa carta, é óbvio, eu vi as assinaturas, e você tem um monte de homens nessas assinaturas, você tem um monte de mulheres que não são da IPB. Da IPB é um grupo bem pequeno, mas eles pediram apoio aí de outras denominações. Publicada na revista Ultimato, basta escrever Ultimato, na revista Ultimato, no Google, que você vai cair lá, uma carta do coletivo das mulheres presbiterianas. Bom, você que conhece um pouco de movimentos marxistas, você sabe que essa expressão coletivo, ela geralmente é usada nesses movimentos, né? Então, há de fato um movimento pequeno dentro da IPB, eu não vou dizer aqui o nome dele para não dar visualização, mas a visualização é muito pequena, né? Tem uma postagem lá e aí tem 20 curtidas, é um grupo pequeno, é um grupo encabeçado por pastores liberais da denominação e com mulheres que têm ideais feministas, libertários, marxistas, apoio ao aborto, dessa linha. Tá? E aí sim, descrevendo de maneira educada, polida, mas rascantemente sincera, a insuportabilidade desse tipo de decisão do Supremo Concílio, o anacronismo, o casuísmo, o esclerosamento, a obsolescência, a caducidade, o Alzheimer, de total falta de capacidade de compreensão do tempo presente, de reconhecimento da história e de resposta pertinente ao diálogo contemporâneo com a história. Eu vou parar aqui porque o Caio Fábio usa muitos adjetivos, né? Poucos substantivos. Então, daqui para frente ele só vai fazer a defesa do movimento, mas é basicamente isso. É um homem que caiu, não se levantou, não foi disciplinado, não foi restaurado,
a missão dele agora é falar mal de todo mundo, e ele desconhece a Igreja Presbiteriana do Brasil. Saiu há muito tempo, desconhece. A nossa igreja é regida por concílios, né? E os concílios têm se mostrado bíblicos, reformados. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é regida pela palavra de Deus, não por atualizações aos novos tempos, né? Nós continuamos chamando pecado de pecado, coisa que Caio Fábio não faz, está cada vez mais aberto. Tem declarado que Jesus nunca falou contra o homossexualismo. Há uns tempos atrás fez um sermão lamentando que o apóstolo Paulo tenha escrito Romanos 9, deveria ter parado antes. Então, quer dizer, é um indivíduo que ele saiu da igreja, saiu da fé ortodoxa, nós não sabemos mais no que ele crê. Agora, quanto às decisões do Supremo Conselho, essa em específico, decisão bíblica, decisão pautada na palavra de Deus, e nos símbolos de fé da IPB, que são documentos confessionais, né? Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Breve Catecismo. Sem dúvida alguma, a nossa igreja acertou quando tomou essa decisão por uma questão de fidelidade bíblica e de lógica. Se nós não temos pastoras da denominação, as nossas irmãs podem evangelizar, podem trabalhar, podem fazer tudo o que a Bíblia permite. Mas a pregação autoritativa em cima de um púlpito, dizendo para a igreja, assim diz o Senhor, ela é reservada aos oficiais da igreja e àqueles que são autorizados pelo presbitério. É assim que funciona a IPB e é assim que funcionam as igrejas sérias ao redor do mundo. Então é isso, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça sempre fiéis à palavra de Deus, não aos ventos de doutrina que continuam soprando por aí. Deus nos abençoe. Amém.